Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 17 de julho, dia 198. Essa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos fazer um devocional da palavra diária, um momento de conexão e entendimento das Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço ao Senhor, ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa leitura alcance todos aqueles que têm sede da palavra. Que o Espírito Santo possa transbordar os nossos corações e torná-lo ensinável, para que possamos compreender e aprender tudo aquilo que iremos ler agora. Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes, com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que era o dos filhos de Itamar. Davi os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E verificou-se que, entre os chefes de famílias, havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar. 16 chefes de família dos filhos de Eleazar, 8 chefes de famílias dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio, tanto uns como os outros, porque havia oficiais dos santuários e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasabide, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi: dos filhos de Amrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, o chefe dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali, Mussi, dos filhos de Azias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Zoão, Zacur e Ibre, de Mali, Leazar,
Eleazar, que não teve filhos, dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Musi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas segundo suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como os seus irmãos menores, como fizeram seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok e de Aimeleque e dos chefes das famílias do sacerdote e dos levitas. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados desse ministério foi dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos de Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir, Maaziote. Todos estes foram filhos de Amã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto da casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Para o ministério da casa do Senhor, estando Asaf, Jedutum e Emã, debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José, a segunda Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Insri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 13ª para Zubael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Quanto aos turnos dos porteiros dos Coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf,
Os filhos de Meselias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Zacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Zacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Também o seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otini, Rafael, Obed e Elzabade, cujos irmãos Eliú e Zemaquias eram homens valentes. Todos eles foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 72. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Ossa, dos filhos de Merari, foram filhos. Zinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda não era o primogênito. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Ossa foram 13. Novo Testamento, Romanos, capítulo 4, versículo 1. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como uma dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça. Independente de obras, Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele circuncisado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncisado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncisado. E isso para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncisados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncisado. Salmos 13, versículo 1 ao 6. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando na minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Provérbios 19, do 15 ao 16. A preguiça faz cair o em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá.
Nesse momento, anote as reflexões do dia. E encerramos mais um encontro. Espero que o seu dia seja extraordinário e cheio da presença do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.